Alô, família dos devotos, bom dia, Deus abençoe você, que alegria estar com você para falarmos hoje de um assunto muito importante e mais uma vez o nosso quadro Saúde e Fé, um quadro itinerante. Minha gente querida, eu sou de uma época em que quando você via, assim foi ensinado, quando você via uma criança, assim, eu vou usar uma expressão assim que é para você entender, uma criança assim fofinha, gordinha, as pessoas diziam assim, nossa, que saúde, mas que saúde esse menino tem. Será que esse conceito está valendo? Será que uma pessoa assim com obesidade infantil é sinônimo de saúde? Quem vai explicar para a gente hoje está aqui já recebendo no seu consultório a doutora Aedra Sara. Bom dia, doutora. Muito obrigado por nos receber aqui, doutora. Bom dia, Frei. Muito obrigada pelo convite. Bom dia para você que está nos assistindo de casa. Estou muito feliz de receber o senhor aqui. Doutora, eu comecei certo, porque antigamente se dizia, vendo uma criança, né, rechonchudinha, gordinha, fofinha, era sinônimo de saúde, doutora. Continua valendo esse conceito? Não continua de jeito nenhum, uma coisa que a gente escuta, né, ao longo do tempo, mas tem um termo na medicina hoje em dia que a gente chama de duplo fardo. Então, coexistir nesse paciente que está com sobrepeso, que está com obesidade, coexistir desnutrição. Então, não é porque esse paciente está ali fofinho, né, com aparência saudável, que ele está saudável. Pode estar desnutrido, sim. O que define, quando a gente fala de obesidade infantil, estamos falando do que propriamente dito? Então, estamos falando de uma doença que é uma doença crônica, é uma doença crônica, inflamatória e metabólica, né? Okay. Que ela vai além apenas de um sobrepeso. Ela está relacionada ali com alterações metabólicas, com alterações sistêmicas que podem ter efeito muito prolongado, muito sério. Porque a gente vê as pessoas com mais idade, os adultos, enfim, com aquela barriguinha saliente, enfim, que é gordura, obesidade, né? Agora, uma criança que tem isso é uma fase da vida ou ela também pode ter consequências lá na frente por causa desta obesidade, doutora? Bom, então a gente fala de uma doença crônica e o quanto mais cedo for diagnosticado e for tratado, melhor vai ser o desfecho. Então, essa criança ela pode ter risco de dislipidemia, pode ter, né, alterações em glicemia, pode ter até hipertensão, pode ter até esteatose hepática. A gente já vê crianças que, infelizmente, que tem gordura no fígado, né, que a gente pensava que era uma coisa só de adultos, mas não. Por se tratar dessa doença inflamatória metabólica que é a obesidade, então sim, essa criança pode ter ali complicações sérias a longo prazo que pode se estender à vida adulta. Ô, doutora Aedra, a gente sabe que geralmente o que a gente vê, né? Uma criança obesa, ela vive num contexto, numa cultura onde os pais também são obesos, ou seja, ela reflete aquilo que ela vive em casa. Em sua maioria sim, né? Por que isso acontece, né, Frei? Porque a família é ali o primeiro berço, o primeiro contato que a criança tem com a realidade. Então, comportamentos, costumes, a noção que ela vai ter de certo vai começar na base familiar, né? Então, o que a gente observa? Essa família tem rotina, essa família come junto à mesa, né? Produz comida junto, quais são as opções alimentares que é escolhido ali, né? Então, sim, a base familiar é o centro, na verdade. Associado a isso, doutora, a gente vê também o fator, hoje a gente sabe que está tudo, né? Antigamente se tinha que correr para buscar o alimento, tinha que, né, trabalhar fora, enfim, não é que a gente não consiga, não deixe de trabalhar, a gente trabalha muito mais, enfim. Mas hoje está tão mais fácil que está tudo dentro da geladeira, armazenado, enfim. E a gente vive nesse contexto tecnológico, onde é apertar botãozinho do celular, do tablet, enfim. Ou seja, o sedentarismo, ou seja, as crianças de hoje estão ficando mais sedentárias por causa desse contexto todo, é apartamento, é condomínio, não estão saindo mais, não tem mais aquela socialização, brincar no parquinho com os coleguinhas. Infelizmente, né, padre, a gente vê essa correlação, né, do uso de telas com o aumento do sedentarismo, né, então essa criança ela vai optar por um alimento que gere para ela uma satisfação mais imediata, ela está banhada de dopamina o tempo todo ali no joguinho na tela, então é muito mais fácil procurar um alimento todo, né, ultraprocessado, então gorduroso, doce, né, bebidas açucaradas, e essa criança não vai ser uma criança ativa porque está ali na tela, sentada, deitada durante horas, não vai ser uma criança que corre, que brinca, que pedala, e sim, né, o sedentarismo a gente já sabe que é um fator muito crucial nesse aumento da obesidade. Agora a gente sabe que a doutora falou que tem consequências metabólicas, ou seja, esteatose hepática, gordura no fígado, mas altera também a questão da hipertensão e como é que funciona o coração nisso tudo?
Com certeza, né? Um coração que ele fica sobrecarregado, então esse paciente ele pode ter também a apneia do sono, vai estar mais pesado, não vai estar se locomovendo, pode ter também ali uma sobrecarga, não só circulatória, mas uma sobrecarga pressórica, uma sobrecarga também ortopédica, então essa criança ela vai estar mais pesada, vai ter sobrecarga na coluna, no joelho, nos ossos, que não estavam preparados para comportar aquele peso que está tendo agora. É uma fase ou isso, doutora, falou assim que crônica, quando a gente fala que crônica é meio que o resto da vida, né? Mas assim, é uma fase, ou seja, a pessoa está obesa aqui, uma criança obesa, mas lá na frente isso pode ser revertido ou já é uma sentença para a criança? Não, não é uma sentença e por isso que é interessante que quanto mais cedo se observar esses sinais clínicos, né, que a criança possa apresentar, quanto mais cedo intervir, né, com um tratamento profissional, um tratamento então que tenha psicólogo, que tenha nutricionista, é mais interessante para se evitar com que realmente leve para a vida adulta. Então, sim, é evitável, é contornável, é reversível se tratado precocemente. O que fazer, então, doutora, para quem está em casa nesse sentido, os pais, assim, tem que mudar a mentalidade dos pais, ou seja, não é só tratar a criança, mas tem que tratar o ambiente dela também, é isso? Ou seja, tem que reunir os pais e dizer, olha, cuidado, que tipo de... Então, todo mundo tem que passar, digamos assim, num nutricionista, de repente, aí, doutora? Olha, a gente não fala, né, em extremismo, cortar alimentos, né, não precisa. E não é essa a ideia também. Exato, mas como que é a rotina familiar, né? É uma família que come junto à mesa, poxa, não tem tanto tempo na semana, mas no final de semana como que é, né? Você come junto com seu filho, prepara alimento junto, tem rotina, tem horário para acordar, horário para dormir, né? Interagir socialmente, não comer assistindo TV, não comer vendo tela, poxa, cadê a interação nesse momento, né? Não se observa essa mastigação, tá ali, uma meditação ativa com o alimento mesmo, né? Observando o que você está comendo, porque comendo aí tem devagar. fatores da ansiedade, doutora, assim, Sim. né? Tudo isso influencia também, né? Com certeza. O contexto da ansiedade. E a gente vive nessa época também que é gostoso demais, quem não, meu Deus, pelo amor de Deus, esses fast foods, esses hambúrgueres da vida, enfim, são gostosos, apetitosos, a fotografia disso, assim, mas a gente sabe que isso também tem consequências, doutora. Com certeza. É um alimento saboroso, né? Gostoso, come-se em grande quantidade, mas o que disso traz nutrição para a criança, né? Então, como mudar aos poucos essa realidade? Mudar aos poucos, então, não precisa de extremismos, né? Criança é criança, a criança vai gostar de doce, mas evitar ali bebidas açucaradas o tempo todo, né? Ali refrigerante, evitar esses alimentos muito gordurosos. Então, evitar comer fora de grandes refeições, né? Então, se tiver ali refeições que são as grandes refeições do dia... Sagradas, assim, exatamente. Né? A criança vai estar saciada e não vai ficar procurando outras opções para comer. Agora, em termos estatísticos, o Brasil, vou usar uma expressão aqui, o Brasil está ficando mais obeso, o Brasil está ficando mais gordinho, como é que é, doutora? Olha, padre, infelizmente sim, né? Nós temos dados, os números não mentem. Tem o Atlas, que é a referência mundial que coleta dados a respeito da obesidade no mundo. Então, hoje, se nós juntarmos os 10 países mais populosos do mundo, os 10 países mais populosos, né? Vai ter ali em torno de 200 milhões de crianças com sobrepeso ou obesidade. Ou seja, quer dizer que a cada 5 crianças no mundo, uma vai estar com sobrepeso. Para 2030, tem uma estimativa de que a gente vai ver mais crianças com sobrepeso do que crianças com baixo peso. Então, assim, algo que nunca foi visto antes. 2030? 2030, está muito perto. Tá 4 anos daqui. Exato. Então, hoje o Brasil, em números absolutos, é o 6º país do mundo com o maior número de crianças. 6º país do mundo com o maior número de crianças com sobrepeso. Isso traz consequências seríssimas à saúde, doutora. Seríssimas. Ou seja, é a população que vai estar hoje, amanhã depois, governando o país, etc., comandando. E assim, a gente pensa, poxa, traz consequências seríssimas também para a autoestima dessa criança, né? Todo o estigma em torno da obesidade. Bullying, né? Sofrem tudo isso. Como que essa criança se vê, como que ela se reconhece. Está formando a identidade ali, né? Na adolescência. Agora, é importante a gente ter essa consciência de que, a senhora usou uma expressão fantástica, isso pode ser revertido, não é porque é uma doença crônica, uma epidemia, uma pandemia, né, da obesidade. Não é uma sentença. Que não é uma sentença. Mas pode principalmente ser prevenido, né? Então, ajustar essa alimentação, olhar para casa, olhar para a mesa, olhar para a geladeira, ir à feira com seu filho, né? Ser o melhor amigo do seu filho. Comer junto, isso faz muita diferença, padre. Algumas dicas concretas, assim, doutora, por exemplo, está na refeição lá, eu posso colocar, porque
O doce, ele é mais apetitoso, mais atrativo, enfim. Então, estou lá na refeição. Primeiro, variar a cor da refeição e evitar colocar ali na mesa, porque se está na mesa é para ser servido. Evitar os refrigerantes, os sucos de caixinha, etc., para que o visual não traga esse desejo, doutora. Exato, então evitar, né, essas bebidas que são açucaradas por natureza, esses refrigerantes, e ter uma diversidade alimentar em casa, então ter uma base proteica muito boa, né? A gente pensa, né, padre, carne, ovo, peixe, poxa, fibras, então rechear esse prato, né? Colocar ali legumes, salada, arroz, feijão, uma leguminosa, uma lentilha. Essa criança vai receber bem esse paladar que está sendo construído e trabalhado, né? Então, se você ficar oferecendo bebida açucarada o tempo todo, chocolate o tempo todo, o que ela vai entender sobre alimento, né? Quando que os pais, né? Porque os pais, eles devem procurar um socorro para o filho? Quando ajuda? Tá, então procurar ajuda quando você está percebendo ali um ganho de peso, né? Muito rápido. Um aumento da circunferência abdominal. A gente pensa também em resistência insulínica, esse paciente ele pode ter uma diabetes adquirida, então perceber se acontecer, né, de ficar mais escuro em região de dobras, axila, pescoço, a gente já pensa numa resistência insulínica. Esse paciente ele está dormindo mal, tá com apneia do sono, não tá, nossa, você viajou com seu filho e ele não corre, ele não brinca, ele não está na piscina, ele quer ficar sentado o tempo todo. Será que essa criança tem energia para correr? Então são sinais que podem ser observados e aí percebeu isso tem que agir. Esses são os sinais, os alertas. Os alertas. O corpo vai dando sinal, vai dando aviso. Dá sinal e na criança ele dá o sinal precocemente, tá? Enquanto no adulto demora, na criança esses sinais são mais evidentes e são mais rápidos. A criança está lá, vai fazer um pequeno exercício, uma pequena corrida, enfim, já está tudo ofegante. Isso já é um alerta? Está ofegante, é um alerta, está dormindo, tem vários despertares noturnos, tem a apneia do sono. São alertas, com certeza. O próprio volume do ronco, por exemplo, vai dormir e etc. Exatamente. Ali não está normal, não era como antes, então não era como são antes. Sinais. São sinais. De buscar ajuda. De buscar ajuda imediatamente. Tá, e essa ajuda consiste em quê? Né? Uma internação, um tratamento, o quê? Uma bariátrica, sei lá? Não, nem pensar. Então, claro, buscar ajuda profissional, buscar um pediatra, nutricionista para montar essa dieta, né? Psicólogo, super interessante, para ver como é que está a relação dessa criança com a comida. Às vezes não é uma relação boa, né? Uma relação de culpa, uma relação de compensação, né? Às vezes a comida também não é tão... Mas o mais importante, o papel mais central, né? Perceber a diferença, o que eu estou colocando dentro de casa para o meu filho comer. Então esse papel tem que olhar para dentro de casa, né? Não é só para fora. A mudança ela começa primeiramente dentro. A doutora falou uma coisa interessante, às vezes a política da compensação, ou seja, então eu encho a minha dispensa de doces, etc., a criança tem acesso, tem lá, está exposto, enfim, e às vezes assim, os pais assim, estão negligenciando que de repente estão trazendo, não digo veneno, mas não estão ajudando a criança a ter uma vida saudável, doutora. Exatamente. E aí, né, como que está esse ambiente familiar, o quão saudável é essa rotina familiar com seu filho, né? Então, eu quero, olha, você não vai mais comer chocolate, você não vai comer isso, mas o pai vai lá e bate um pratão de miojo. Então, o exemplo arrasta, né? Não tem como. Então eu acho que é um conceito ali, para a família inteira entrar nessa política, se não mudar a cultura familiar, ou só numa pessoa, exigir da criança e a pessoa não dá exemplo, né, doutora? Exatamente. Não tem como exigir da criança que ele vê no pai todo o exemplo que ele tem, né? Então, começa realmente o centro, a base familiar. Uma coisa é certa, minha gente, como disse a doutora Edra, está aumentando. Nosso país está envelhecendo e também está ficando mais obeso. Então, para quem está em casa, doutora, assim, os pais estão assistindo o quadro Família dos Devotos e sabe que essa é a realidade, que vivem nesse contexto, muitas vezes, de obesidade, que dicas que a doutora, assim, deixaria para a gente começar, dar o primeiro passo? O primeiro passo, então, você está observando, você quer fazer mudanças realmente efetivas dentro de casa, primeiro, né? Mude seus hábitos e seja o melhor amigo do seu filho. Então, assim, o amor, ele compreende colocar limites, né, padre? Então, não é porque eu amo meu filho que o final de semana vai ser totalmente extravagante, vamos comer tudo e todas as refeições. Não, então escolha uma refeição off, então, para fazer com essa criança, né? Não tenho tempo na semana, então vou oferecer tempo para o meu filho no final de semana. Então vamos à feira juntos, vamos fazer mercado juntos. Olha, eu vou colocar essa opção para você, mas todas as outras refeições a gente vai comer uma refeição mais limpa, né? Comer devagar, comer à mesa, evitar telas na mesa, né?
Então, voltar lá atrás, quando a gente comia na mesa e não tinha pressa para sair da mesa e conversava e interagia socialmente. Fazer do ambiente um espaço também sagrado, né, doutora? Exatamente. Então, gente, são pequenas dicas, ninguém está aqui condenando, julgando, criticando, mas essa é uma realidade. Obesidade é uma doença, afeta aí a diabetes, o coração, hipertensão e outras cositas mais. Então, isso é um quadro reversível, a gente pode mudar essa situação, mas a gente tem que dar o primeiro passo. E espero que esse quadro tenha ajudado você a tomar consciência de que precisa se dar o primeiro passo. Conversamos carinhosamente com a doutora Aedra Sara, nossa médica, que aceitou o nosso convite. Doutora, muito obrigado. Que Deus abençoe. Obrigado. Foi uma aula, a senhora é muito didática. Eu tenho certeza que quem está em casa aprendeu bastante, doutora. Obrigada, Frei. Fico muito feliz em poder contribuir com essa informação. Que Deus abençoe. E nós vamos ficando por aqui, minha gente. Semana que vem, mais um nosso quadro Saúde e Fé, trazendo sempre novidade para você cuidar mais e melhor da sua saúde. Devolvemos aos estúdios e dizemos alô você!